Hoje é o evento mais importante para a igreja aqui na terra, a ceia do Senhor. Vamos refletir com profundidade. Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor e passo para vocês esse ensinamento. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Eu disse a vocês que Adão, lá no princípio, acabou, vou usar uma palavra meu, chula, né? Azarando, eu diria, a humanidade por um bom tempo. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Deus já havia falado que haveria um projeto de reconstrução da comunhão entre o homem e Ele. No Evangelho de São João, a Bíblia Sagrada fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 1. Depois, no versículo 14, a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Essa é a ponte da reconstrução. É a mesma ponte citada, meus irmãos, pelo profeta Isaías no capítulo 55. Poderia falar do versículo 10 para frente, mas vamos do 11. A palavra, ou seja, o verbo, é Deus falando. A palavra que sair da minha boca, a palavra que eu enviar, algumas traduções dizem. Essa palavra não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que eu a enviei. Que palavra é essa? Essa palavra é o verbo, que a Bíblia fala que no princípio era Ele, estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo, a ponte da reconciliação. O povo estava sentado, basicamente aguardando a morte, no vale da sombra da morte, até que brilhou uma luz, a luz da esperança, chamada Jesus Cristo. Esse mesmo que instituiu para nós a ceia da substituição. O professor estava falando sobre matar ovelhas para a questão do pecado e tal. Não, Jesus Cristo, o sacrifício permanente. Tem alguns pontos que a gente poderia relevar, e um dos pontos que eu gostaria de relevar hoje é essa centralidade de Cristo. Um ponto que eu gostaria de relevar hoje é que Jesus queria ser lembrado na sua morte, pelo significado da sua morte. E outro ponto importante, meus irmãos, é o propósito, ou seja, a nova aliança, o Novo Testamento. Você pode fazer memória disso? Você pode trazer à sua memória o que Jesus fez por você na sua morte, na cruz do Calvário? Quando nós participamos do corpo de Cristo, nós participamos nos lembrando de Cristo, e Ele fez questão de que fosse lembrado na sua morte. E o propósito, também tomou o cálice. Principal propósito, esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, é o propósito, é o novo pacto, é no meu sangue esse pacto. Questão de uns 10 ou 15 anos atrás, um cineasta australiano, parece, fez um filme sobre Cristo. E ele resolveu reproduzir os açoites que Cristo levou, como ele foi açoitado. E ele reproduziu o chicote que chicoteou Jesus. Colocou na ponta ou nas partes como se fossem lâminas, não é? No chicote mesmo ali. E quando lançaram o filme, as pessoas detestaram, sabe por quê? Porque disseram que foi um filme muito sangrento. Ora, talvez o autor do filme tenha tido uma pequena ideia do que foi o sofrimento de Cristo.
E as pessoas não gostaram porque disseram algumas que dava náusea de ver como aqueles pedaços ou cacos de alguma coisa entravam na carne de Cristo e lhe arrancavam a carne e ele sangrava. Foi pouco. Quando Jesus fala que este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, eu vou dizer para vocês uma coisa: doeu o negócio, meus irmãos. O sangue saiu mesmo. O sangue saiu mesmo. Os açoites que ele recebeu foram açoites terríveis, que arrancavam um pedaço da carne mesmo, para que nós pudéssemos hoje falar o que Jesus falou. Nós estamos vivendo debaixo de um novo testamento, debaixo de um novo pacto, não mais através do sangue de animais, mas do sangue de Jesus que foi derramado, não só na cruz, mas também pelas ruas por onde ele passava, porque ele passava carregando a cruz e sangrando. Você pode trazer isso à sua memória? Porque se você conseguir fazer isso na sua memória, eu vou dizer a você uma coisa: se você ainda não tem, você está bem perto de ser tocado e ser movido pelo Espírito de Deus. Os que já têm o Espírito de Deus conseguem trazer isso à memória. E é por essa razão que são servos do Deus vivo, é por essa razão que não negociam com Satanás, é por essa razão que respondem a Satanás com a palavra de Deus, e Satanás foge da presença deles. Você consegue trazer isso à memória? Porque quando você não traz isso à memória, você não tem receio em cometer um agravo contra Jesus. Afinal de contas, eu diria de uma forma, não sei se poderia dizer poética, porque é bem duro isso, mas na verdade você está dando mais uma chicotada em Jesus. Você vai continuar chicoteando aquele que morreu por você, ou você vai deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e fazer morada, convencer você de tudo que você precisa ser convencido, ver uma vida, a vida do crente. O crente habita à parte, diz a palavra de Deus. Quem é de Deus tem que se apartar da iniquidade, diz a palavra de Deus. Iniquidade é todo tipo de pecado, mais injustiças. É o pacto. E todas as vezes que nós estamos aqui para comer deste pão e tomar deste cálice, nós estamos aqui anunciando tudo isso, até que Jesus venha, até que a igreja seja arrebatada, ou até que, quem sabe, você parta, ou eu parta, enfim, até que a gente vá, ou Jesus venha. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Tem muita gente que precisa desse Espírito Santo, porque mesmo na igreja a sua vida está totalmente fora de qualquer tipo de projeto de Deus. Quantos dos irmãos aqui, em algum momento da vida, coisas que parecem até simples, vocês, por uma palavrinha ou coisa assim, sentiram aquele peso, e vocês tiveram que voltar atrás, e vocês tiveram... É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Crente que tem o Espírito Santo de Deus não joga pecado debaixo do tapete. Crente que tem o Espírito Santo de Deus tem pavor do pecado. Crente que tem o Espírito Santo de Deus tem prazer nas coisas de Deus, e tem horror das coisas do mundo, das coisas da carne e das ofertas de Satanás. A Bíblia fala para nós, irmãos, examinarmos a nós mesmos. Examina a sua vida. Olha para você. Se você desse de... Vamos fazer aqui uma cena. Vamos supor que você estivesse numa esquina. Vamos supor que você virasse aquela esquina. Se você desse de frente com Jesus, pessoalmente assim mesmo, cara a cara, o que você acha que Jesus acharia de você? Você levantaria a mão: paz, meu Senhor, amém? Ou você fingiria que não viu, tipo assim, tomara que ele não tenha me visto? O que acontece é que nós nos deparamos com essas esquinas da vida todo segundo da nossa existência. Deus está nos contemplando, meus irmãos.
Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus nos ama todos nós, Deus tem coisas boas para a gente. Mas nós temos que tomar cuidado, cheios do Espírito Santo, saber interpretar, saber entender quando é que o inimigo está agindo, quando é que o inimigo quer nos derrubar, porque o inimigo sabe que o tempo dele é curto. Por isso que Pedro mesmo fala, não é? Que nós devemos viver em constante vigilância. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala para nós termos vigilância completa. O nosso adversário é astuto, diz a Bíblia. Você pensa que não é ele, mas é ele. Você acha que não, isso é bobagem, não é Satanás, não, isso é coisa da cultura. Cuidado. Deus ama você. Você é a glória da criação de Deus. Deus quer ver você lá no céu. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que você viva uma vida sossegada e tranquila. Coloca tudo na mão de Deus. Peça a presença do Espírito Santo de Deus. Viva uma vida agradável e de testemunho. Tem muita gente, meus irmãos. Eu falo para os irmãos que o dia de doutrina para mim é a ceia. Porque é que nós estamos entre os irmãos. Tem muitos irmãos que estão aqui, irmãos e irmãs que estão aqui para participar da ceia. Vão participar da ceia. Mas são irmãos que não gostariam de se encontrar comigo amanhã no metrô. São irmãs que não gostariam de se encontrar com irmãos amanhã no metrô ou dentro do ônibus. Porque vão estar se conduzindo de forma leviana, hipócrita e mentirosa. Mas como eu disse a vocês, vocês estão topando com Jesus frente a frente, só que vocês não estão percebendo. Falta-lhes o Espírito Santo. Falta-lhes a presença e o convencimento do Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo de Deus. Peça a presença de Deus. Examine-se, pois, o homem, a mulher, examine-se, pois, a si mesmo nessa noite. E conforme a nossa lição do nosso manual bíblico, tem algo que não vai bem, arrependa-te. Humilha-te perante o Senhor. Converta-se do seu erro. E a Bíblia fala e assim: coma deste pão e beba deste cálice. Se comer ou beber de forma inadequada, Deus não vai se agradar. Se você se arrependeu, Deus te perdoa, porque Deus te ama, Deus te entende. Nós não entendemos você. Nós às vezes entendemos mais ou menos. Às vezes tem irmãos que vêm com toda a boa vontade, irmãos, olha irmão, aconteceu isso comigo, eu sei que eu errei, quero que nós, irmão, ora a Deus aí, vamos ver, né, e tal, Deus, a pessoa ora, chora e tal, aí nós, sei lá, esse irmão aí, estou desconfiado, Deus já perdoou, o irmão já está arrependido. Nós não entendemos, mas Deus entende. Ainda bem que é com Deus o negócio, não é? Porque nós homens somos todos ruins um pouquinho, nós somos cheios de malícia, não é? Nós somos cheios da basófia. Às vezes achamos que só nós é que somos bons, ou que nós somos infalíveis. Ainda bem que o seu negócio é com Deus. Se você está arrependido, Deus está te perdoando, Deus está te levantando. Se você está de coração falando com Deus, pode ter certeza que Deus está te levantando nesse momento, e você vai participar da ceia se você se arrependeu verdadeiramente. Ainda bem que isso é com Deus. Porque, meus irmãos, se nós fôssemos pelo nosso olhar, pelo nosso entendimento, pelas nossas atitudes ou supostas razões, se nós fôssemos ditar sentenças, meu Deus, eu não consigo nem pensar, seria uma hecatombe, né? Seria muito mais do que uma explosão de 250 milhões de megatons de bomba atômica, não é? Mas é com Deus. Que Deus abençoe você. Que o Espírito de Deus siga falando ao seu coração. Digam comigo assim, meus irmãos: a paz do Senhor
a paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, meus irmãos, vão com Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor, tudo de bom de Deus esteja sobre todos vocês de hoje para todos sempre. Que todos digam amém.